ponto de vista, perspectiva. Qual será a diferença entre eles? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor, sempre uma alegria estar aqui, uma alegria estar com você e eu quero agradecer a você de uma forma muito profunda, tá? Porque vocês têm sido assim, sabe, não tenho palavras, né? Sinceramente, fico emocionado com o retorno que vocês têm dado aos vídeos e a tudo que a gente faz aqui no canal Café do Escritor. Eu sinto assim, sabe, Friends Forever, alguma coisa assim, eu não sei fazer coraçãozinho, tá? Mas eu sinto que é uma relação de profunda confiança, né? E eu sou muito grato a isso eu valorizo muito, muito, muito mesmo. Então, fico meu muito obrigado a você que já acompanha a gente aqui no canal Café do Escritor, que chegou hoje e ainda não sabe o que é esse negócio, mas vai descobrir já. E quero convidar você que também, né, que justamente não conhece, que você nos siga, né? Clica aqui embaixo para que você receba todas as atualizações e conheça um pouco mais do que a gente tem aqui. Abaixo do vídeo tem tudo que você pode encontrar, tanto em grupos, nos grupos que a gente tem, no Telegram, no WhatsApp, a gente tem um curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção e a gente tem também o nosso serviço de publicação da página nova ou simplesmente serviços para que você publique o seu livro. E se você quiser uma mentoria para escrever, fale comigo, tem os detalhes aqui embaixo, você vai descobrir como você pode criar o seu livro e colocar toda a sua criatividade, né, para fora e fazer com que ele seja publicado. Dito isso tudo, vamos ao nosso assunto de hoje. Fiz uma brincadeirinha lá no começo, né? Meio sem jeito aí, nada programado, né? Sobre ponto de vista e perspectiva. Você sabe o que é um e o que é o outro? Tem diferença? É a mesma coisa, né? Vamos descobrir juntos. Há um tempo atrás, não faz tanto tempo assim, eu acredito que um mês atrás mais ou menos, eu fiz um vídeo que vou deixar o link aqui para você sobre ponto de vista, especificamente sobre ponto de vista. A gente vai falar um pouquinho também, relembrar algumas coisas do ponto de vista, mas você pode ver o vídeo inteiro lá depois, que vai te dar bem mais informações sobre ponto de vista do que a gente vai abordar aqui. Porque o objetivo aqui é ver se tem diferença entre ponto de vista e perspectiva, ou se é a mesma coisa ou se não é. E vou falar bem a verdade para você. A maioria das pessoas confunde, eu acho que é a mesma coisa, que ponto de vista e que perspectiva são a mesma coisa, tá? Então, para começar, né, vou dizer que não é, tá? Não é a mesma coisa, embora elas se cruzem em algum momento, mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Bom, vamos começar então, relembrando lá do outro vídeo sobre ponto de vista, o que é um ponto de vista. O ponto de vista nada mais é do que a forma que o autor escolheu para narrar a sua história. Então, a forma de narrativa pode ser primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, né? Como eu falo no vídeo lá, primeira e terceira são as mais utilizadas. Então, é a forma como ele encontra de contar essa história para gente. Bom, e a perspectiva, em termos gerais, é o como essa história é contada. Ela pode ter relação com a forma que o personagem pensa, com o seu conceito sobre a vida, sobre diversos aspectos, sobre cultura, sobre gênero, sobre raça, enfim, o seu universo, né? Como é o seu universo, com aquilo que ele vai nos mostrar. Então é um conjunto de coisas que vão nos dar essa perspectiva, como o próprio nome já diz, que vão nos dar esse lado da pessoa, a forma que ele vai nos contar essa história. Isso tudo influencia na maneira que essa história será contada. Então, de forma bem objetiva, o ponto de vista é a forma com que a história é escrita e é narrada, né, que chega até nós, enquanto que a perspectiva é a visão de mundo do personagem. Ele tem uma bagagem, ele tem algo que ele traz dentro de você, um conjunto de crenças que ele vai usar isso na hora de contar essa história. Então não importa se
o ponto de vista é primeira ou terceira pessoa, né? Mas a perspectiva vai ser daquele personagem e da maneira que ele pensa e que ele acredita que as coisas são para ele. Eu já vou dar alguns exemplos, vai ficar um pouquinho mais clara essa divisão. Então, como eu já falei, tem outro vídeo que é sobre ponto de vista. Eu vou me concentrar aqui, porque o ponto de vista acho que está claro, né? Eu vou me concentrar aqui e falar sobre a perspectiva, que acho que é um aspecto um pouquinho mais, né, profundo para se entender. Então, vou me concentrar nisso. Então, tem várias coisas que eu quero falar sobre perspectiva. Então, a primeira delas é a interpretação dos fatos, dos eventos, né, que um personagem enfrenta numa narrativa, com base no seu passado, daquilo que ele é feito, do seu universo de onde ele veio, do seu background, né, da maneira que ele foi criado, né, da cultura que ele esteve. Então ele vai trazer tudo isso para o presente, para aquela narrativa, e isso vai estar de alguma maneira, né, fazendo parte. Então, sob essa perspectiva, essa narrativa é feita. Importante dizer, essa perspectiva está em todos os aspectos do personagem. E na hora que o personagem é criado, isso já tem que estar, né? Quando já falei também de criação de personagem, que tem que ser profundo e tudo mais. Então, essa perspectiva faz parte da criação do personagem para que ele já traga isso tudo. Então, tudo que ele for fazer tem a ver com isso, né? Então, um diálogo, por exemplo, ele vai falar tendo em vista com a perspectiva que ele vive, né? O que ele traz com ele. Então isso não tem como dissociar. A pessoa tem um conjunto de crenças, né, que é a sua perspectiva, mas na hora de falar ela fala completamente diferente. Então a coisa não vai dar certo, né? Você vai perceber, puxa, alguém que pensa assim não fala daquele jeito, né? Fica muito claro. Então o leitor vai perceber. Por isso é importante dar vazão a essa perspectiva para não cometer nenhuma gafe na hora de fazer a narrativa. Então vamos pegar um exemplo para explicar perspectiva. Pense, vamos falar de filme, né, que às vezes, né, o filme é mais fácil de identificar, depois a gente leva isso para a narrativa do livro. Então, pense em filme de guerra da Segunda Guerra Mundial, que eu gosto muito, né, assisto muita coisa de filme da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente assiste um filme feito pelos Estados Unidos, né, qual é a perspectiva da guerra? É a perspectiva do lado americano, certo? Né? Então, quando tem alguma batalha, tem muitos filmes, né? Pearl Harbor, por exemplo, é um deles, né? Então você tem os japoneses atacam os americanos e por conta disso eles entram na Segunda Guerra Mundial, né? Então, de quem é o filme Pearl Harbor, mesmo sobre que teve algumas décadas atrás sobre esse evento, ficou famoso, né? Todo mundo assistia. Então, a perspectiva é norte-americana, né? E aí, quando você tem filmes ou livros que falam da Segunda Guerra da perspectiva japonesa, é completamente diferente. Você já percebeu? Já assistiu? Já leu alguma coisa assim? Então a Segunda Guerra é muito fácil da gente usar como exemplo, porque você tem muitos lados, né? Você tem Estados Unidos, você poderia ter o da Alemanha, por exemplo, um filme, um livro com a perspectiva alemã, né? E aí você vai falar, nossa, mas como eles são nazistas, né? Então, é a perspectiva nazista. Então, perspectiva, repetindo o que eu falei no começo, é esse conjunto de crenças. Isso, por exemplo, que está muito, muito claro e muito inerente quando a gente fala de nações, de países, né? Cada país tem as suas e acredita nisso. Então, numa guerra, isso fica muito claro. Quando você pega a perspectiva do Japão, por exemplo, você vê que as coisas não eram bem assim como foi contada pelos americanos, né? Então, mas eu não vou entrar nessa história, embora seja fascinante, né? Eu não vou entrar nessa história. Meu objetivo aqui é simplesmente explicar perspectiva. Então, assim, como eu falei, né, resumindo, tem muitas influências, né, que entram numa perspectiva. Relacionei alguns aqui para você dar uma olhadinha. Ó. Pensa, experiências pessoais, herança cultural, raça, gênero, a era, né, em que era se está vivendo, orientação sexual, religião, educação,
localização geográfica, profissão, quer dizer, tem muita coisa que pode influenciar na perspectiva, na maneira de você contar uma história. E aí, juntando com o ponto de vista, você pega essa perspectiva, né, do teu personagem, né, daquilo que você quer contar, e você coloca um ponto de vista em cima. Ele vai contar essa história com esse fundo na primeira pessoa, na terceira pessoa, qual é a maneira que ele vai direcionar o leitor aqui para contar tudo isso. E aqui que está a grande riqueza de você saber usar perspectiva aliada, né, com o ponto de vista. Você pode enriquecer a sua narrativa de uma forma muito, muito, muito grande, né, porque ela vai ter mais camadas, ela vai ter mais coisas que estão ali, que talvez não estão sendo ditas com palavras, mas que você já faz parte. Então, pegando novamente o exemplo da Segunda Guerra Mundial, por mais que alguém que não conheça tantos detalhes da Segunda Guerra Mundial, mas sabe o que é uma guerra, né? Então você tem um entendimento coletivo da gravidade daquilo. Então, um personagem teu, por exemplo, que, sei lá, lutou na guerra, voltou com cicatrizes, voltou com problemas, voltou com traumas, né? Então, tudo isso está na perspectiva dele. Ele enxerga um mundo diferente, né? Ele não vai enxergar o mundo da maneira que ele enxergava antes de ir para a guerra, porque isso transformou ele. Então, isso tudo precisa aparecer quando você conta a história. E a possibilidade de enriquecer a narrativa é bastante grande, né? De dar profundidade, de mostrar que esse personagem ele é humano, né? Por mais que seja 100% inventado, mas que ele é verossímil, que ele tem toda essa carga emocional que vai fazer com que o teu leitor realmente fique conectado com você e você conte a melhor história possível. E tem mais uma coisa, se você escreve, por exemplo, um romance, que você tem muitos personagens, adivinha? Cada personagem tem uma perspectiva diferente. Puxa vida, e agora, né? Agora deu um nó na cabeça. Como é que eu vou resolver a perspectiva de cada personagem, né? Mas assim, você constrói bem os personagens, você constrói um fundo para cada um, os principais você vai mais a fundo, você complementa eles bastante, os secundários você vai um pouquinho menos, mas todos eles você cria eles de uma forma bastante completa. Isso acaba indo junto. É claro que você sabendo que precisa prestar atenção nesse detalhe, você dificilmente vai cometer gafes, né? Você não vai levar ao erro esse personagem, falar ou fazer alguma coisa completamente diferente da sua perspectiva. Mas você tem que sim pensar a perspectiva para todos os personagens. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Importante falar, né, sobre a perspectiva e o ponto de vista. Imaginei que seria algo que muita gente talvez nunca tenha pensado a respeito e eu falei, isso aqui vale a pena comentar, porque pode abrir, né, algumas possibilidades, pode abrir a perspectiva de alguém para escrever pensando nisso, tendo isso em vista. Então, se você gostou, por favor, clica aqui embaixo, dá um joinha, né, um like. Também, se você quer compartilhar, fica à vontade, siga-nos em todos os nossos canais, participa. Se você quer escrever um livro, quer publicar um livro, entra em contato com a gente conversa. Um grande abraço, até mais.